Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu sou o professor Alexandrielli e eu vou comentar rapidamente com vocês a prova de Física do vestibular do ITA 2016. Bom, em primeiro lugar, algumas tradições assim da prova do ITA de Física, elas foram mantidas, né? Uma prova com 30 questões, portanto, necessariamente é uma prova cansativa, né? Resolver as 30 questões para valer assim é um desafio, né? Não é muito fácil. Então, realmente é uma prova muito cansativa. E super abrangente, claro, né? Você tem 30 questões para cobrar conceitos de física. Então, uma prova que passeou aí por vários conceitos importantes da física. Uma coisa que chamou a atenção foi 60% da prova, né? 18 questões envolvendo mecânica. Então, uma forte concentração de questões de mecânica. E uma curiosidade, né? Nós tivemos uma redução, pensando no exame anterior, de física moderna. Nós tivemos uma questão de física moderna, no exame passado, 4 questões de física moderna. E se a gente pensar que física moderna é um assunto que tem um alto poder assim, né, de discriminação, houve uma redução. Então, nesse sentido, né, e por outros motivos, a prova desse ano foi um pouquinho mais tranquila que a prova do ano passado. É um pouquinho mais simples, né, dentro do contexto de que é uma prova do ITA, mas foi um pouquinho mais tranquila. Nós tivemos um bom equilíbrio de cálculos e conceitos, né? Uma coisa que já tinha acontecido ano passado, eu achei muito legal. Nenhuma questão dessa prova do ITA, você chegava numa resposta e ficava depois horas fazendo conta, só porque as alternativas não estavam naquele formato, né? Então, às vezes você gastava um tempo T para fazer uma física e 2T fazendo conta para descobrir a alternativa naquele outro formato. Então, não teve isso, ou seja, as alternativas estavam diretas depois que você fez o exercício, ou seja, uma prova que não ficou assim, priorizando calculeira boba, né? Claro, você teve vários cálculos, mas cálculos dentro do contexto da física, o que é natural, né? Então foi uma prova interessante. Inclusive algumas questões, elas pediam até para você fazer considerações, assumir hipóteses, né, conceituais, ou seja, uma coisa bem legal, né? Uma prova, algumas questões foram até abertas, né? O que dificulta um pouco às vezes o processo de correção, mas muito interessante, né? Fortalece aí a concepção, o desenvolvimento do raciocínio físico. Isso foi muito legal. Agora, tivemos alguns probleminhas, algumas coisas bobas e uma coisa grave. Vou começar pelas coisas bobas, né? Por exemplo, a questão número 15, onde você tinha lá uma placa de comprimento 2L que era dobrada, né? Não estava escrito, é verdade, que você tinha que considerar que dobrava ao meio, né? Por exemplo, se ela era 2A, fica A ao A, ou se ela fosse, sei lá, 4A, 2A e 2A. Ou seja, não estava escrito no texto que ela foi dobrada ao meio. Então, realmente, isso pode ter prejudicado um pouco. Agora, assumindo que você dobrou no meio, aliás, o desenho, pelo menos o desenho, indicava mais ou menos isso, você chegava a uma alternativa. Então, tivemos aí um pequeno problema. Outra bobeira, né, uma questão que não atrapalhou, mas na questão número 18, né, dos capacitores, o texto falava, são 3 capacitores, e o desenho tinha 2 capacitores, né? Uma bobeira, uma coisa que não atrapalhou. Uma outra questão, aquela da bobina, a questão 19, pode ser até que foi proposital, né? Mas era uma questão que você não precisava fazer nada, entre aspas. Por quê? Porque as 5 alternativas tinham dimensões diferentes. Então, se você fizesse apenas uma análise dimensional, você chegava na resposta, né? Porque normalmente, quando as questões têm letras na resposta, pelo menos 2, às vezes 3, às vezes todas as questões têm a mesma dimensão. E aí não tem jeito, você tem que resolver a questão. Nessa não, curiosamente, as 5 alternativas apresentavam dimensões diferentes. E, portanto, você não precisava nem fazer a questão para valer, você podia fazer uma análise dimensional. Agora, o grande problema dessa prova, né, que é grave, é a questão número 4. Uma questão, inclusive, muito bonita, bem legal, só que ela não tem alternativa. Não tem alternativa, né? Então, se você ficasse lá um tempão, lembre-se que você tem de 8 minutos para menos para cada questão, né? Você tem que levar em conta o tempo de passar a resolução, etc. Você tem um pouquinho menos que 8 minutos. Se você gastou aí seus preciosos 8 minutos e não conseguiu chegar numa resposta, qual é o raciocínio normal de um candidato? Eu errei. Então, provavelmente ele vai tentar de novo, ou seja, esse aluno que tentou fazer a questão número 4 foi prejudicado, porque não tem alternativa. Então, essa questão não tem muita discussão, ela tem que ser anulada, né? A questão número 4 tem que ser anulada, né?
Isso é o mínimo, né? Sem contar que muita gente foi prejudicado porque ficou tentando fazer essa questão. Mas, no geral, né, uma prova tradicional, que obviamente consegue classificar os melhores candidatos nas melhores posições, pela sua extensão, pela sua complexidade, uma prova que acaba cumprindo o seu papel, né, de um vestibular. Mas tivemos esse pequeno problema aí e a distribuição de assuntos esse ano não foi tão legal, assim, né? Foi muito concentrada em mecânica. Mas uma boa prova, né? Espero que vocês tenham conseguido um bom resultado e olha, tem muita coisa pela frente. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.